Bom dia aos alunos e alunas da disciplina Auditoria e Consultoria em RH. Hoje, dia 27 de novembro, vamos iniciar a aula. Como eu havia comentado, a aula de hoje a gente vai passar pelos principais conteúdos da disciplina do semestre, das unidades 1, 2, 3 e 4. Lembrando a todos que a semana que vem, a partir do dia 30, as provas estarão disponíveis para vocês. Então, essa prova, ela vai do dia 30 até o dia 3, na quinta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Então, aproveito a oportunidade para desejar a vocês um ótimo aproveitamento, que vocês façam a prova com a máxima cautela, com bastante atenção, e obtenham, se não o mesmo aproveitamento do primeiro bimestre, mas que seja superior, é o que eu desejo. Bom, falar de auditoria e consultoria em RH, nós passamos pela unidade 1, que tratou sobre os conceitos históricos de auditoria e consultoria em RH. Então, muito se fala a respeito de auditoria e consultoria como sendo algo de extrema especialidade, de pessoas que se preparam para isso, mas de uma outra forma, nós comentamos que há necessidade sim de se conhecer profundamente o processo ou a rotina que se espera verificar, analisar, e propor medidas, soluções de melhoria, e auditoria e consultoria não é diferente. Então, nós vimos, na seção 1.1, os conceitos históricos e diferenças apontadas entre auditoria e consultoria. De qualquer forma, é importante que vocês entendam que a auditoria, quando há algum indício de conflito numa rotina, num processo, a ideia é que a auditoria seja um elemento, um instrumento de gestão que faça uma verificação de curto prazo, constata a não conformidade no processo, verifica-se os impactos que essa não conformidade pode causar, em especial na área de RH, quanto à legislação social e trabalhista, que vocês, alunos de RH, precisam realmente ter isso muito claro, muito forte na memória de vocês, que a área de RH, ela além de outras atribuições, ela é responsável pelo cumprimento de regras ligadas à área de previdência, trabalho. Então, os documentos importantes relacionados a isso, tudo se concentra realmente nessa perspectiva desse ordenamento jurídico que as leis previdenciárias e trabalhistas contemplam. Então, observar o acordo ou convenção coletiva, observar os trâmites de documentos pessoais, documentos disciplinares e documentos profissionais, o cumprimento de regras relacionadas à consolidação das leis do trabalho e outras matérias legais que compõem aí esse ordenamento jurídico. Então, a auditoria ela tem por finalidade observar indícios de conflito ou verificação se os processos e rotinas estão realmente atendendo essas exigências. A consultoria, por sua vez, ela tem um objetivo de médio e longo prazo. Então, quando os indícios de conflito de rotinas e processos eles se tornam algo preocupante para as organizações, a consultoria ela tende a avaliar de uma forma um pouco mais abrangente
não somente o foco, né, do conflito, o foco da irregularidade ou da não conformidade, e poder sugerir soluções também, né, de melhoria, porém eliminando causas que podem gerar esses conflitos, né? Na seção 1.2, né, falamos dos fundamentos de um plano de auditoria para os diversos, né, subsistemas de RH. Então, nós falamos a respeito de todos os subsistemas, quais são as principais rotinas e processos, né, desse fluxo de trabalho, né, e destacamos aí o trabalho do auditor ou da auditoria, né, em cada um desses subsistemas. Salientei para vocês de que a auditoria não há necessidade, né, de se ter aí um profissional que venha do ambiente externo para poder fazer isso. Basta que haja o conhecimento suficiente para que a análise, né, a verificação realmente seja algo concreto, algo realista e dentro dos preceitos legais. Então, a auditoria ela pode ser realizada pelo próprio profissional que realiza, né, as atividades, porém, né, reforçando a questão do conhecimento, né, e abrangência de cada atividade, de cada tarefa executada, né, nos subsistemas de RH. Na seção 1.3, falamos dos fundamentos de um plano de consultoria, né, demos aí um destaque aos padrões, né, de conduta do consultor, né, quando se trata da área de recursos humanos. E na seção 1.4 falamos sobre a ética da auditoria e consultoria em RH. Em qualquer atividade profissional, né, a ética, né, o conjunto de valores éticos, né, que permeiam qualquer atividade, né, ela precisa realmente ser levada muito em consideração para que não haja distorções pessoais, favorecimentos, comprometimento do trabalho, seja da auditoria ou da consultoria. Por quê? Porque as ações, elas visam, né, melhorar o processo, melhorar a rotina, fazer com que a empresa seja ágil, que ela atenda às exigências legais, sem com isso fazer juízo de valor, né, de pessoas, ou de elementos que possam interferir, né, na conduta de qualquer pessoa. Então, a unidade 1 falou um pouco sobre esses conceitos, né, e de como que o profissional de RH está envolvido, né, nesses dois trabalhos, seja de auditoria ou seja de consultoria. Na unidade 2, né, falamos de auditoria em RH, né, na coleta de informações, aonde que o profissional de RH pode buscar elementos para poder compor um cenário daquilo que está acontecendo, ter a visão crítica, né, de poder avaliar o processo e a rotina, e reforço, não pessoas. Então, a avaliação é da performance, a avaliação é do cumprimento das exigências, e o controle, monitoramento que deve haver constantemente em qualquer prática, em qualquer rotina, sem que com isso, né, se perca, né, em termos de qualidade de informação ou qualidade do trabalho. Então, o auditor ele é um agente de mudanças, né, dentro da área de RH, né? E esse profissional deve realmente manter uma certa periodicidade nessas avaliações e nesse controle para que realmente o fator não conformidade ele influencie nas tarefas e nas atividades de qualquer profissional. Na seção 2.2, né, falamos das diversas fontes de informação para a auditoria de RH, né, principalmente as questões legais, as questões que envolvem, né, as medidas, né, do governo federal,
né, naquilo que se concentra os artigos, jurisprudências e cláusulas que o acordo, a convenção coletiva e CLT traz, né, como base de comparação para as tarefas e funções que são exercidas na área de RH. Na seção 2.3, falamos que não há como haver avaliação e controle se não houver critérios, se não houver, vamos dizer assim, padronização, né, das atividades, para que haja realmente um controle interno efetivo e eficaz, né, da execução dessas atividades, né? Então, os padrões de avaliação, eles são fundamentais para que haja, de fato, uma administração coerente, né, dos subsistemas e das práticas da área de recursos humanos, né? Na seção 2.4, falamos das fases e estruturas de um plano de auditoria, né? Então, para cada subsistema de recursos humanos, existe aí um planejamento que deve ser realizado para que haja, de fato, um controle específico sobre cada uma das tarefas, né, das rotinas que a área de recursos humanos cumpre, né, como área de staff, de apoio aos gestores e também desse cumprimento das regras legais. Então, essas unidades 1 e 2, né, foram os temas específicos da avaliação de primeiro bimestre. Então, eu elaborei uma avaliação para vocês, né, agora para esse segundo bimestre, que trouxesse, né, novamente conteúdos relacionados às unidades 1 e 2. Então, essa avaliação de segundo bimestre haverá um equilíbrio, né, de 50% da avaliação focada nas unidades 1 e 2 e os outros 50% agora, né, direcionadas às unidades 3 e 4. Falando de unidade 3, né, nós falamos sobre, um pouquinho agora específico, sobre consultoria RH, da importância de vocês entenderem que quanto mais métodos e técnicas forem utilizados para a realização das tarefas, né, maior será a possibilidade de se encontrar a coerência e a eficácia no que a gente chama de diagnóstico, né, que é o levantamento de informações, avaliação, né, e determinação de caminhos que possam ter influenciado ao surgimento desses conflitos nas práticas e rotinas. Então, na seção 3.1, falamos sobre diagnóstico organizacional, da importância de se ter aí um cenário com base em informações concretas, com base em documentos legais, né, para que não se distancie do objetivo que é sugerir, né, melhorias nos processos e rotinas. Na seção 3.2, né, reforçamos a importância da metodologia, né, que caminho que o consultor ele vai escolher para poder fazer esse diagnóstico organizacional. Da mesma forma que na auditoria, né, a consultoria também ele prevê um planejamento extremamente bem elaborado, prevendo aí todas as possibilidades de se encontrar, né, os focos desses conflitos ou de não conformidade na execução do trabalho do dia a dia, né? E, não menos importante, a análise dos resultados, né, e a elaboração de propostas que possam realmente sanar os problemas que são encontrados, e mais do que isso, né, sugerir até mudanças, né, na condução das propostas, da condução das rotinas, melhor dizendo, e na condução das atividades relacionadas aos subsistemas da área de RH.
Na unidade 4, falamos, né, vamos dizer assim, reforçamos a questão da ética, né, não somente do trabalho executado pela auditoria e também pela consultoria, né, com ênfase sempre em melhorar, né? Então, o que se espera é que realmente todas as atividades que são exercidas pelo profissional da área de RH realmente foquem, né, a melhoria e não no juízo de valor de quem está executando ou quem esteja causando esse problema de não conformidade. Na seção 4.2, né, falamos sobre gestão de mudanças organizacionais. A área de recursos humanos é uma área que vem mudando, né, que vem se aperfeiçoando, que vem trazendo novas soluções, né, por ser uma área de staff, uma área de apoio aos gestores. Nada mais justo do que o profissional de RH se manter sempre atualizado, sempre observando as mudanças que ocorrem no âmbito da legislação, principalmente depois da pandemia, muitas medidas governamentais vêm sendo implementadas no sentido de contribuir para que as empresas consigam, né, dar continuidade aos seus contratos de trabalho, dar continuidade aos seus negócios. Então, a área de RH, ela necessita, né, constantemente, né, observar as mudanças e fazer com que tudo aquilo que seja importante para a organização seja de fato e de direito implementado. Na seção 4.3 e na 4.4, voltamos a falar sobre, né, avaliação e controle, e é importante que vocês nunca se esqueçam que qualquer atividade, né, exercida, né, em qualquer departamento, né, o planejamento ele é fundamental para que se obtenha resultados, né, de curto, médio e longo prazo. Então, conhecer os subsistemas de RH, conhecer as práticas e rotinas de cada um dos subsistemas, né? Fazer um comparativo dessas atividades com aquilo que a legislação solicita que as empresas realizem, é o ponto de partida para nós entendermos, né, qual é a finalidade específica de auditoria e consultoria. Então, vocês aprenderam sobre subsistemas, têm conhecimento das rotinas, das práticas, pode até ser que vocês não tenham ainda operacionalizado nenhuma delas, mas conceitualmente vocês sabem, né, que qualquer função, qualquer atividade relacionada a recursos humanos, nós temos aí atores principais, né? Primeiro deles, né, são os órgãos de governo, principalmente a Secretaria de Previdência e Trabalho, que é o órgão que regula todas as ações da área de recursos humanos. Então, esse é o ator principal, é esse ator que determina o que as empresas precisam fazer, né, e o condutor desse fazer chama-se profissional de RH. O segundo ator, né, que é de extrema importância também, são os órgãos sindicais, porque são deles que são elaborados os acordos e convenções coletivas do ramo de atividade que o profissional de RH estiver prestando o seu serviço. Então, é fundamental que se conheça, né, em todos os pontos, aquilo que está escrito e aquilo que é determinado que se faça e que se cumpra. O terceiro ator, né, são os gestores internos, que necessitam de apoio, que necessitam realmente de um acompanhamento, para que as suas atividades, além daquelas relacionadas ao seu departamento, né, mas com foco em pessoas, né, os gestores se sintam tranquilos de qualquer decisão tomada, né, terá o apoio legal,
né, por parte da área de recursos humanos. Então, entender esses três atores significa ter acesso ao conhecimento necessário para que se tomem decisões, né, sempre com base e fundamento legal. Tá? Não se faz nada pela intuição, não se faz nada porque já tinha feito dessa forma, mas sim sempre de acordo com aquilo que está vigente, né, vigente na legislação e vigente pelos órgãos de governo. Tá? Então, auditoria e consultoria de RH, em RH, né, passou por esses 4 conteúdos, 4 unidades, e lembro a vocês, a semana que vem nós vamos ter a avaliação de segundo bimestre. Eu elaborei 10 questões que apresentam conteúdos do primeiro e segundo bimestre, perdão, da primeira e segunda unidade do livro, e complementei com mais 5 perguntas relacionadas à unidade 3 e 4. Então, espero que vocês se preparem bem. A prova estará à disposição a partir de segunda-feira e ela se encerra na quinta-feira, dia 3, às 23 horas e 59 minutos. Na semana que vem, mesmo, né, sendo uma semana de avaliação, todos nós, professores, estaremos à disposição no horário pré-estabelecido para tirar dúvidas, conversar sobre algum ponto que não ficou tão esclarecido para vocês. Não vamos comentar sobre prova, né? Apesar de que a minha disciplina vai ser na sexta-feira, até podemos falar sobre a prova, mas entre segunda e quinta-feira, né, repito, né, como é a semana de avaliação, os professores, né, estarão à disposição no horário, né, da aula para plantão de dúvidas, né? Não dúvidas específicas quanto a perguntas da avaliação, mas de modo geral, né, dúvidas sobre temas, sobre unidades, sobre o livro, enfim, né, que vocês realmente tenham todas essas informações para fechar o semestre realmente com um aproveitamento bem importante, né? Então, espero que vocês aproveitem essa avaliação, que obtenham um aproveitamento, se não igual, né, superior àquele que foi do primeiro bimestre, que a gente se encontre em um futuro breve, né, em outras situações, tá bom? Então, torço, né, para que vocês realmente se satisfaçam com o resultado dessa avaliação a partir da semana que vem. Quero dar bom dia para Letícia, para Solange. Tudo bem, Letícia, Solange? Bom dia. Bom dia, tudo bem, senhor? Tudo jóia. Pensei que hoje eu fosse dar aula sozinho, por isso que eu comecei e terminei as minhas explicações sobre essa pequena revisão dos conteúdos. Estão preparadas para a avaliação da semana que vem? Eu ainda não. Não, Solange? Eu tô um pouquinho, mas não tanto. Bom, com relação à realização das avaliações, vocês têm alguma dúvida? Eu tenho todas. Vou dar uma repassada em todo o material antes da prova. Eu pergunto assim, Solange, se você tem dúvida com relação a que é a semana que vem, que ela começa dia 30, começa na segunda-feira, termina na quinta, quanto a isso está tudo certo, né? Não, quanto a isso, tudo certo. A Ai. gente se liga muito nas datas e esquece de fazer o restante, que é estudar o conteúdo. Desculpa. Solange, isso é um hábito, né? A gente fica Acaba preocupado. lembrando, né? Fica preocupada com as datas. A gente fica preocupado com lá na frente e esquece de começar a se preparar, né?
verdade. Bom, como hoje é o último dia para eliminar todo o portal, né? Eu vou fazer isso hoje e vou dedicar os outros dias até o dia da prova para estudar. Eita, o fim de semana vai ser bom então, hein? Vai ser só balada no livro. Mas vai dar tudo certo, viu, Solange? Fica tranquila. Letícia, Sim, fim de semana também vai ser bom? vai, vou estudar até ficar cansada. Então é isso, pessoal. Reforcem lá no grupo de vocês, né? Se tiver alguma dúvida, estarei à disposição seja pelo e-mail corporativo ou na sexta-feira da semana que vem, né? A gente tirar aí as dúvidas relacionadas, né, ao conteúdo desse semestre, tá bom? E mais uma vez, né, torcer e desejar que vocês realmente aproveitem bastante e que fiquem satisfeitas com o resultado da avaliação, tá certo? Ok, obrigada. Tenha um bom dia, bom final de semana. Alguma dúvida que eu possa ajudá-las agora? Não, agora Acho não. que não. Acho que não, Letícia. Isso. Então tá bom, gente. Uma ótima sexta-feira para vocês. Se preparem, tá bom? E espero vocês a semana que vem, tá legal? Um abraço para Tá bem, pra você vocês. também, professor. Um abraço para vocês e um ótimo dia, bom final de semana, tá bom? Obrigada igualmente. Também. Tchau, gente. Tchau.